Segundo que ele está começando. Pronto, está gravando. Então, agradecer ao Manuel aí pela palestra de hoje, seminário de hoje. Então, Manuel, o mesmo esquema, você tem meia hora, mais ou menos, né? E depois a gente abre para perguntas. Aí, se o pessoal quiser ir fazendo perguntas pelo chat, já pode ir fazendo. Eu vou anotando aqui, depois eu te faço, tá bom? Então, tá bom. Pode começar. Obrigado. Bom, bom dia, pessoal. Bom, o tema deste seminário é apresentar o benchmark, então, não é? Como vocês podem ver, foi muita gente que cooperou neste trabalho e depois na parte das perguntas teve gente que trabalhou especificamente apenas numa área de trabalho, depois na parte das perguntas, quem quiser ajudar às vezes em algum tópico que não, que é a respectiva área de cada um, podem ajudar, tá? Bom, vou dividir esta apresentação então com o Vinícius, que ele vai apresentar mais a parte do modelo de simulação, tá? Então este trabalho, ele começou bem lá atrás, no início do projeto da Rede CIGER, onde teve o aluno, o Maurício, no caso, que teve como objetivo da sua dissertação desenvolver um modelo geológico com características do campo de Libra. Depois, esse modelo geológico, então, ele foi complementado e se transformou, complementado com o modelo de simulação, um modelo sobre incertezas, toda a parte de desenvolvimento, e aí se transformou num caso benchmark, tá? Bom, no que respeita à motivação da construção deste modelo, ele apresenta como objetivo, então, geral, os mesmos objetivos que tinham os outros casos, tem como objetivo depois ser usado para assimilação de dados, etapas de previsão, análise de decisão, só que este modelo ele tem as vantagens em relação aos outros benchmarks, é que ele é um modelo bem grande, então, ou seja, ele tem 23 km por 13 de extensão e 800 metros de profundidade, não é, de espessura. Então isso aí, a ideia é que esse modelo então traga grandes desafios na etapa de upscaling, na etapa de gerenciamento de tempo computacional, desenvolvimento de tecnologias para o gerenciamento da produção de gás, e ele tem a particularidade também que foram modeladas feições, heterogeneidades de pequena escala, que são os karsts, numa malha que nem aparece na proposta do benchmark, não é? Foi uma malha bem fina, que foram modelados esses karsts, que eu já vou mostrar, e a ideia estes karsts são feições então de pequena escala, com alta penalidade, e acreditamos que se vai trazer grandes desafios também na etapa de upscaling, não é? Qual é o impacto destes karsts que não estão mapeados no modelo de simulação, são uma incerteza não mapeável, como eu vou mostrar. Então, acreditamos que não só a dimensão do modelo, mas também estas heterogeneidades de pequena escala podem trazer desafios bem diferentes do que tínhamos em relação aos outros benchmarks. Então, em relação à metodologia, então, o benchmark, a proposta, então, temos um modelo fino, não é, refinado, que a gente, tal como nos outros benchmarks, que a gente considera que é a resposta verdadeira, né, no nosso caso, um modelo que foi feito de uma malha bem refinada, que depois temos aqui, muda um pouco a nomenclatura em relação aos outros benchmarks, que é nos outros benchmarks a gente tinha um Unisim 2D, que era o caso de estudo de desenvolvimento, tínhamos o Unisim 2M, que era o caso de gerenciamento do campo, temos o H, que era a redução de incerteza. Neste caso, a gente mudou a nomenclatura de acordo com o ano de desenvolvimento, tá? Então, temos o Unisim 3 2019, que é relacionado, a estudos da fase inicial de desenvolvimento. Temos também o modelo de simulação, que seria o Unisim 3 2022, que já seria para estudos de gerenciamento e desenvolvimento do campo. E depois temos a apresentação da proposta, tá? No caso benchmark, neste trabalho. Então, o modelo começou na elaboração da malha de referência, tal como eu mencionei. Esta malha de referência o modelo de referência foi parcialmente desenvolvido, então, na dissertação do Maurício Chaves, tá? Aqui é apenas um overview de como é que é o modelo. Então, ele é um modelo que tem 10 milhões de células ativas. Não ativas, elas são 70 milhões, se considerarmos tudo, mas ativas são 10 milhões, tá? Os modelos, os dados de entrada para a construção deste modelo foram usados dois poços. Um poço é do campo de Libras, é um poço real, e outro poço a gente trouxe do campo de Franco, porque era um campo que a gente tinha a informação que tinha a mesma informação geológica, os mesmos tipos de dados de petrofísica similares ao campo de Libra. Então a gente trouxe este poço para o campo de Libra
e tentou colocar ele numa espessura porosa mais ou menos similar a esse poço que a gente trouxe, mais ou menos similar, ou seja, entre o poço e o campo de Libra. Então, sendo assim, foram usados 2 poços para construir este modelo de referência. Depois foram usados todos os dados públicos, artigos, que eu já vou mostrar. Os dados de Rocha e Florida também foram dados públicos. Então, mas em relação aos poços, foram usados 2 poços reais, tá? Aqui é para vos mostrar mais ou menos uma imagem do lado esquerdo em cima, por exemplo, é uma imagem de artigo, de apresentação. Uma imagem do topo estrutural, e como nós podemos ver aqui, ou seja, esta imagem aqui do lado esquerdo acima é uma imagem acho que é até de um PowerPoint, e o Maurício conseguiu criar os topos, os horizontes do nosso modelo e as falhas também, usando dados de sísmica também que estavam em apresentações, e conseguiu construir todo o arcabouço estrutural. Neste caso aqui, porque até depois, mais à frente, o pessoal da empresa já do projeto lá da Shell com a Petrobras disseram que o modelo tinha um problema, que ele estava muito próximo até ao campo real. Então, isso, em parte, foi bom, porque mostrou que o trabalho aqui nesta parte do arcabouço estrutural foi bem feito. No que respeita à modelagem de faces, o modelo ele tem 3 zonas. A zona 1 e 2, ela é principalmente chamada de estromatolitos, tá? É uma região de estromatolitos. Ela se difere, a zona 1 e 2, das características petrofísicas. A zona 2 é um pouquinho melhor que a zona 1, por isso é que está diferenciada, apesar de serem o mesmo tipo de faces, tá? Na zona 3, aí já seriam as coquinas, que é uma região mais homogénea, mas de bom reservatório, tá? Então, apenas a região 1 e 2, na verdade, é um pouco mais heterogénea, a zona 1 principalmente, e a 3 já seria com boas características petrofísicas. Para a parte de modelagem petrofísica foram usados, então, os perfis de porosidade, de densidade, foi usado também o perfil de permeabilidade que vinha da ressonância magnética, tá? O neto grosso foi definido, então, quando a porosidade era 0, a permeabilidade bem baixa foi definido, então, como não reservatório. Então, o neto grosso foi definido lá na escala de poço ainda, tá? Agora vem aqui uma etapa que é, eu falei da malha de referência, que é a malha que foi usada para gerar o histórico de produção. Mas antes disso, teve aqui esta etapa do trabalho do Maurício, que na verdade, aqui até era um dos objetivos principais dele, que é onde a gente tem castes no modelo, a gente tem uma malha mais fina ainda. Ela não é acessível, só é acessível se porventura algum de vocês quiser trabalhar um pouco na geologia deste tipo de malhas. Então, uma malha bem fina, de bloco 10 por 10 por 1, e ela foi feita apenas para construir os castes, porque a malha de referência, que é 50 por 50, ela já é muito grossa para modelar os castes. Então, foi feito os castes, foram modelados nesta malha ainda bem mais refinada, apenas nas regiões onde havia karsts. Estas regiões onde existem karsts eram regiões perto de falhas, são regiões perto de falhas e topos estruturais. Aqui do lado direito temos algumas características. Existem várias classes de karst. Aqui apresenta-se alguns tipos de algumas permeabilidades e porosidades, mas é nesta escala, ou seja, eles no modelo de referência estes valores vão aparecer bem mais diluídos, né, porque foi feito um upscaling, e este desenvolvimento deste trabalho aqui, como é que foram modelados os karsts, foi feito o upscaling. Bom, isso dá para fazer em outra apresentação, mas ele está no trabalho da dissertação do Maurício, tá? Mas é mais para vocês terem essa informação, que os karsts, na verdade, eles estão na malha de referência, mas para chegar nessa malha de referência já foi feito um upscaling, uma validação do upscaling. Então, mas qualquer informação adicional, depois eu vos posso passar ou falar acerca disso, tá? Depois, adicionalmente ao trabalho da dissertação, que foi feita, que teve como foco a construção do modelo de referência, a gente recebeu a informação de heterogeneidades, já no projeto do Vinícius, dos coordenadores do projeto Vinícius, recebemos informações de heterogeneidades que a gente deveria incluir. Dentro dessas, a gente incluiu rocha vulcânica, tá? Intrusivas e extrusivas, como mostra aqui a figura.
E eles também informaram que para a gente criar canais de alta permeabilidade perto das falhas. Então, isto já foram tendências que recebemos essa informação para criar elas depois. Então, as rochas intrusivas aqui, elas teriam este formato de pires, tá? Seriam um pouco bem grosseiras, com uma espessura mais ou menos de 40 a 60 metros. Facilmente, depois recebemos essa informação, a sísmica pegava este tipo de informação, este tipo de rocha, tá? Por isso é que nós não consideramos as vulcânicas como incerteza não mapeável, como vou falar a seguir. E depois teríamos as rochas, a vulcânica extrusiva, que já seria um comportamento mais como fáceis, tá? Ou seja, umas camadas finas, mas aqui é tudo não reservatório, estas rochas vulcânicas, ok? Depois, então, foi feito também, então foi criado o modelo de simulação. Aqui nem estou a falar ainda da etapa de desenvolvimento, mas estou a falar do grid de simulação, do grid no sentido de malha mesmo, não é? Que ele tem um tamanho de 200 metros por 200 por 5, são 300 mil blocos ativos, ok? Mais à frente o Vinícius até vai falar, porque depois, na verdade, porque o modelo é tão pesado, ele é tão grande dimensão que é necessário trabalhar por setores. Então, estão trabalhando por um setor, na verdade, então não teria esta dimensão, já seriam menos blocos, 70 mil, penso eu. Depois, para o upscaling, nós aplicamos esta técnica uma técnica direcional, que ele aplica a média harmónica e aritmética. Porque nós verificámos rapidamente que ele apresentava os mesmos resultados cosméticos numéricos, mas com um tempo computacional menor. Agora aqui, no que respeita ao upscaling que a gente aplicou aqui, acaba por ser um pouco subjetivo, porque a ideia do benchmark não é a gente providenciar a melhor solução. A ideia é a gente providenciar uma solução que seja convencional e depois vocês que vão trabalhar nessa etapa, quem for trabalhar na etapa da upscaling, dizer assim, não, há técnicas melhores, a gente tem aqui uma técnica melhor que é essa técnica convencional, tá? Então, quando a gente mostra que este upscaling que a gente aplicou, não é com a ideia de que esta técnica é a melhor que existe, porque a gente usou simplesmente as técnicas convencionais. Temos 2 rock types, então, que seria para os estromatoses e coquinas, também há o rock type para os cars, também, para as regiões, se não me engano, perto das falhas, onde temos aquela região, aqueles canais de alta permeabilidade, também seria outro rock type. E as penais relativas, elas se situam entre uma molhabilidade intermediária e molhável ao óleo, com incerteza, como é óbvio, não é? No que respeita então à geração de imagens sob incertezas, a gente gerou 100 imagens para o Unisim 3 2019 e o Unisim 3 2022. O que diferencia na geração de imagens é que num caso foram usados 4 poços, ou seja, no Unisim 3 de 2019 foram usados 4 poços, em que 2 foram usados para a parte de produção, mas em termos de modelagem foram usados 4 poços. No 2022, então, foram usados 14 poços, não é? E tem este poço aqui que está fora do setor, que foi usado para a modelagem, mas não foi usado para a parte de produção, por enquanto, tá? Porque ele está fora do setor 1 que o Vinícius vai abordar. Aqui é uma tabelinha resumindo, esta é uma tabela padrão que a gente tem, dizendo quais são as incertezas que a gente usa, não é? A gente coloca incerteza por exemplo, nos valores médios de porosidade, na variabilidade espacial através do variograma, na correlação da permeabilidade com a porosidade. Aqui não há muita diferença nas incertezas que a gente colocou, tá? Esqueci de abordar aqui é que incertezas não mapeáveis, ou seja, são os casos. A gente tem os casos como incertezas não mapeáveis no Unisim 3 2019, tá? Então, os casos, que para quem vai trabalhar na etapa 2019, eles não vão aparecer, porque eram poucos poços e por isso eles não eram, os casos não estavam interceptados nessa região onde tinha a perfuração, tá? Onde tínhamos a informação. Depois eles voltam a aparecer, os casos depois já estão mapeados no Unisim 3 2022, ok? Em relação às vulcânicas, tal como eu disse, elas estão mapeadas, no caso, nos dois casos, tanto no 2019 como 2022, por causa da sísmica, tá? Ou seja, a resolução da sísmica seria capaz de pegar essa informação das vulcânicas. Ok, agora vou passar ao Vinícius, então. Bom dia a todos. Obrigado, Emanuel.
A gente resolveu fazer o esquema assim, em vez de trocar a apresentação, eu continuo a mesma apresentação, tem mais rápido, faltam um pouco de slides, aí o Manuel vai trocando para mim. Então, continuando aqui, além das incertezas das imagens que o Manuel mencionou, né, a gente considera inicialmente outras incertezas, incertezas escalares. Alguns exemplos aqui são as propriedades relativas para a região dos traumatólitos, para a região das coquinas. A gente considera inicialmente 3 níveis para essas propriedades relativas, variando de mixed wedge até strongly oil wedge, certo? Só que aí, isso aí tem uma certa flexibilidade para trabalhar de formas diferentes, né? Por exemplo, o pessoal da simulação precisou discretizar mais níveis para conseguir mais modelos ajustados e assim por diante. A gente considerou também certeza na transmissibilidade das falhas, né? Inicialmente também de forma discreta, mas o pessoal trabalhou de forma um pouco diferente, considerando incerteza contínua. E a gente considerou uma pequena incerteza na PVT, alterando um pouquinho a viscosidade do gás, né? Aqui a gente cortou da tabela, mas também tem outras incertezas, por exemplo, na produtividade e injetividade dos poços, que é o well index, né? Acabou não aparecendo aqui, mas o pessoal também acabou, o pessoal da simulação do nosso projeto, acabou trabalhando com uma incerteza de forma contínua. Pode passar, Emanuel. Então, assim como o Manuel falou, diferentemente dos benchmarks anteriores, que era dividido em D, M, de acordo com o estágio de desenvolvimento, aqui a gente atrelou uma data, né? Então, para quem viu o meu seminário lá do projeto de Libra, vai ter muita coisa semelhante com o modelo SEC1, né? Que os 2 benchmarks foram meio que construídos em conjunto aí, né? Porque, como ele também falou, esse modelo é muito grande, é bem pesado para rodar, a gente precisava de um modelo menor e acabou tirando um modelo derivado desse, que eu vou falar daqui a pouco. Mas no SIM3 2019, é um modelo completo aqui, ele usou 4 postos na modelagem, mas de produção, a gente só tem um TLD, né, que são esses 2 postos circulados aí, um produtor e um injetor de gás, que injeta o gás produzido desse produtor. E aqui nessas figuras, a gente vê que a plataforma está topada de acordo com as restrições que foram passadas para a gente pelo consórcio, né? A gente mandou esses resultados para eles confirmaram que estava parecido com o deles, né? A plataforma topada tem sem produção de água. E a outra característica desse modelo, assim, é que ele tem uma baixa produção de água, que é uma coisa que também está acontecendo lá no campo, né? O que dá mais confiança, assim, para fazer com que o modelo seja mais realista, né? Com características muito semelhantes ao que está acontecendo lá no campo. Então, esse TLD tem 1 ano de duração, com 2 paradas de 2 dias cada uma, né? Conforme a gente pode ver no gráfico. E aqui ainda não é exatamente o histórico dele, né? Porque depois do histórico o pessoal vai lá, adiciona ruído e tudo mais. Aqui é só o resultado da simulação que veio direto do modelo de referência. Pode passar. Então, agora, para o SIM3 2022, a gente já tem uma estratégia de produção mais completa, né? Incluindo aquele TLD. Então, como a Ana falou, 2019 é mais focado para o desenvolvimento do campo todo, do campo gigante desde o início, 2022 pode ser usado para gerenciamento do setor 1 e para desenvolvimento dos outros setores. Então, a gente tem aqui nessa figura da esquerda, como que foi dividido o modelo em setores, né? A gente tem os 4 setores, começando do 1, ali o azulzinho, o 2 é o de baixo, o 3 é o mais de baixo, e o 4 é o vermelhinho lá da ponta, né? Então, para quem viu o seminário lá de Libra, deve lembrar que o modelo SEC1 é muito semelhante a essa parte azul aí, né? Então, essa parte azul seria mais ou menos equivalente ao SEC1, só que, não confundir assim muito, quem está trabalhando com o setor 1 do SIM 3 é diferente de quem está trabalhando com o SEC1, porque o SEC1 a gente considera como se fosse um outro modelo, de fronteiras fechadas, o histórico é diferente também, o SEC1 a gente ainda não considera uma parada de produção nos postos, e já para o SIM 3 a gente considerou algumas paradas de produção para tornar o caso mais realista, né? Conforme a gente pode ver na figura da direita aqui, nosso histórico de produção tem no comecinho ali o TLD, depois tem uma parada, e depois em maio de 2021 os poços voltam a ser abertos, e essas quedas, essa figura é do campo, né? Então essas quedas representam alguns dias que os poços
pararam de produzir. O histórico é relativamente curto, né? Depois de maio de 2021, ele vai até fevereiro de 2022, e é essa data de referência, né? Por isso que o nome modelo é assim, 3 de 2022, porque nosso histórico vai até a data, 2 de 2 de 2022, e a partir dali é a previsão. Vou mostrar mais um pouquinho mais para frente. Então, para esse caso, a gente tem então setor 1, 6 produtores e 7 injetores, que seriam os poços da primeira onda. Para quem viu o SEC lá, viu que a gente está dividido em 2 ondas, né? A primeira onda que é essa quantidade de poços, o posicionamento dos poços é o mesmo entre esses 2 modelos. E tanto lá quanto aqui, esse setor pode ser usado para estudos de gerenciamento, por exemplo, o ciclo de WAG, né, porque a estratégia de produção é focada em WAG, por causa da grande produção de gás, que tem que ser injetado, etc. A gente tem os ICVs, né, tanto lá quanto aqui pode ser estudado também. E já os outros setores podem ser focados mais em estudos de desenvolvimento, tá? Como já tem gente trabalhando, o Ashish, por exemplo, está trabalhando no Closed Loop para o desenvolvimento do setor 2 do NISIM 3. E como ele falou também, tipo, nessa data de 2022, a gente tem a produção de todos esses postos da fase 1 ou da onda 1 do setor 1, e tem um posto exploratório do setor 2 que não tem produção ainda, que pode ser usado na estratégia do setor 2 também, futuramente, quando ela for desenvolvida a partir de 2023, 2024. Pode passar. Então, o timeline do NISIM 3 é muito semelhante ao do SEC 1 que eu apresentei lá, né? Pode falar mais um que está em animação. Então, a gente tem aqui o TLD, que vai de outubro de 2018 a outubro de 2019, com os 2 postos, um produtor e um injetor de gás, certo? Então, até outubro de 2029, a gente tem que esse é o período, que esse é o nosso histórico, e de outubro de 2009 em diante é o nosso período de previsão. Pode passar. Pode passar mais um? Animação também. E para o 2022, assim como lá no SEC 1, a gente tem todo esse período histórico, que é a parte vermelha, né, incluindo o TLD. Aí o primeiro poço abre lá em maio de 2021, o último poço da primeira onda abre no finalzinho de 2021, e mais uns 2 meses aí de histórico, nosso histórico termina em 2 de fevereiro de 2022, que é a nossa data de referência para cálculo de VPL, e nosso período de previsão começa a partir daí também. Pode passar. Então, aí, só fazendo um resumo da proposta do benchmark, a gente tem 2 casos principais, né? Futuramente pode ser criado outros, a outras datas, a outro estágio de desenvolvimento. Por exemplo, em 2027, a gente tem a segunda onda do setor 1, aí pode ser criado um novo benchmark, em 2023, 2024 começa outros setores, aí se precisar, a gente vai derivando os casos, né? Por agora temos o 2019 e o 2022. 2019 seria mais para o desenvolvimento do campo gigante como um todo, né? De todos os setores. E o 2022, que é o mais recomendado, porque ele pode ser usado tanto para desenvolvimento quanto para gerenciamento, né? Então, o setor 1 pode ser usado para estudo de gerenciamento, enquanto os outros setores são usados para desenvolvimento. O estudo de gerenciamento, nesse caso desse modelo, como eu falei, o que temos mais assim, é estudos sobre o Ag Cycles, o Closed Loop, o ICVs, crescimento de postos, pode ser trabalhado também coisa de curto prazo, e etc., assimilação de dados, as coisas tradicionais que o NISIM trabalha, só que o desafio adicional aqui, que esse é um modelo que demora muito para rodar, né? Então, por exemplo, o Ashish, que está no Closed Loop do setor 2, ele está testando diferentes métodos ali para ver se ele consegue reduzir o tempo, deixar mais eficiente o processo do Closed Loop quando ele está trabalhando com um modelo muito grande, né? Então, ele está vendo se ele pode usar até umas técnicas que o Luiz desenvolveu aí, que é isolar o setor, se ele isolar o setor, ele tem, em algumas etapas do processo, depois voltar para o modelo completo, se ele tem um resultado confiável, e etc. Então, tem muitos desafios nesse sentido de tempo computacional e de gerenciamento do gás, né? Acho que são os principais desafios desse benchmark. Tá? Então, o benchmark já está disponível no site do NISIM, né? E o que pode ser baixado lá? Basicamente a mesma coisa dos outros benchmarks, né? A gente seguiu o mesmo padrão e os arquivos disponíveis são os mesmos. Então, é um caso determinístico para o 19 e um para o 2022, em GEM, né? Aí a gente só tem o modelo composicional para esse caso aqui.
A gente tem o histórico de produção de um ano para 2019 e o histórico de produção mais completo para o 2022 também. As incertezas, né, petrofísicas estão lá também disponíveis na página, certo? Da mesma forma que foi os benchmarks, os mesmos dados estão disponíveis, só que agora para o 2019 e para o 2022. Pode passar, não? E aqui, só um fechamento, a gente já falou tudo isso aqui, né? Então, as contribuições principais desse benchmark é que é um caso baseado num campo gigante do pré-sal brasileiro, né? E como a Ana falou, o pessoal lá do consórcio confirmou que está muito parecido, chegaram até a reclamar um pouco que estava muito parecido com o modelo deles, deu até um pouquinho de complicações para fazer algumas publicações e tal, mas isso é bom, né? Que está um caso realista. Características do campo lá estão, muitas vezes estão batendo, muita coisa foi feedback deles, que eles passaram para a gente incluiu, depois que o Maurício já tinha feito, que eles tiveram o modelo de referência, foi inclusive depois com informações lá do consórcio. Então aí, para fechar aqui, o Unicim 3 2019 é para estudo de desenvolvimento como um todo, para todos os setores. Uma coisa que eu esqueci de falar, né, cada setor, eles não têm fluxo, eles não têm barreira ao fluxo, né, eles não têm uma fratura, não tem nada assim que divide fisicamente cada setor, só apenas uma divisão assim, que cada setor corresponde a uma unidade de produção, né, então a ideia é cada setor ter uma plataforma de produção, e eles foram divididos baseados no volume de óleo, então cada setor tem mais ou menos o mesmo volume de óleo, mas não existe barreira ao fluxo entre cada setor, tá? É uma coisa contínua. Então, é por isso que o pessoal estava estudando se dá para usar o modelo isolado de cada setor, ao invés de usar o modelo completo em algumas etapas do processo de análise de decisão, porque a gente tem uma perda ali nas fronteiras e tal, a perda de informação, porque a gente tem fluxo ali, né, e a gente está perdendo informação, desse fluxo nas fronteiras quando a gente isola o setor, tá? Então, os estudos que podem ser realizados nesse benchmark, né, não diferem muito dos outros, né, que seria a simulação de dados para redução de incertezas, estudos de otimização, estudos de closed loop para atividade de produção, estudos sobre gerenciamento, incluindo utilização de ciclo de Wagner, utilização de controle de válvulas inteligentes, de gerenciamento de postos, e estudo eventualmente de machine learning, de estudo sobre curto prazo, data-driven, etc. Dá para fazer muita coisa com esse modelo. O principal desafio do fato dele ser muito grande e ter uma alta produção de gás, tá? Então é isso. Acho que é isso que a gente tinha para apresentar. Então, abertos a perguntas aí. Obrigado aí, Emanuel, Vinícius. Eu queria começar fazendo um comentário. O Selmar comentou aqui que o link que você colocou aí na apresentação não está correto. Ele tentou acessar e não deu certo. Depois ele achou o link correto, ele mandou aqui no chat, tá? Para quem quiser, se você depois substituir, tem alguma coisa que não bateu aí, tá? Apesar de que está muito parecido com o que eu estou vendo aqui, mas está faltando um BR. Benchmarks, BR. Ok. Tá, vocês colocaram aí, mas não está funcionando. Mas depois, então, só alertar quem vai estar vendo só a apresentação e depois para corrigir esse link. O João está perguntando aqui para o Manuel, acho que principalmente, né, mas para o Vinícius também, mas mais para o Manuel, como é que esse benchmark pode ser usado por grupos de geologia? Se o Manuel quer responder. Sim. Bom, atualmente nós até temos dois alunos, quer dizer, o Victor Rios usou, tal como eu falei, nós temos a malha de referência e, além da malha de referência, ainda temos uma malha bem mais fina que está numa resolução 10 por 10 por 1, foi onde foram modelados os carros. Então, nós acreditamos que, por exemplo, quem quiser trabalhar com essas heterogeneidades de pequena escala, que seriam os CARS, numa resolução bem inferior à malha de referência, porque a malha de referência já é muito grosseira, então os CARS, a representação dos CARS aí já é de uma forma muito diluída, não é? Então, por exemplo, nós temos o Pedro, que até está trabalhando nessa resolução de grid da malha dos CARS, que na dissertação de Maurício, chamava de Lira K, que era K de CARS, não é?
Então, nós acreditamos que, assim, se nós não tivéssemos essas malhas abaixo da resolução da referência, para grupos de geologia, a própria malha de referência já ia ser um modelo um pouquinho grosseiro para trabalhar na questão dos castros, não é? Mas como nós temos esses grids aí que eu posso passar para quem quiser, temos essas malhas aí que foi onde foram modelados os castros, acredito que vai ter de muita utilidade, principalmente para quem quer trabalhar com transferência de escala. No caso do Pedro, por exemplo, o trabalho dele é como garantir que todas as transferências de escala que a gente vai fazer na geração das 100 imagens ou 200, que é um processo onde são feitas várias transferências de escalas, como garantir que o nosso modelo de simulação representa as heterogeneidades desde a modelagem dos castros, lá nessa malha bem fina, não é? Então, esse é um dos trabalhos que já está, na verdade, já está a correr neste momento, não é? Então, acredito que outros tipos de trabalho, principalmente com foco em upscaling, com foco em geração de incertezas, a geologia pode facilmente entrar nessa linha de pesquisa, não é? Tá bom, obrigado. O Robson tem uma pergunta aqui que eu acho que é interessante também. Ele quer saber se o Unisim R é single pore. Eu acho que você poderiam responder tanto R quanto os outros também. Como é que é a característica desses modelos? Eles são single pore, não é? Tanto R como os outros são single pore. São single pore porque, é assim, pode existir estudos em paralelos depois para as pessoas verificarem se há necessidade de usar um dual pore ou um dual pera, porque isto é um benchmark, então a ideia é depois as pessoas fazerem trabalhar em projetos comparativos, não é? Mas eles são single pore porque a fratura, ela está embutida no karst, ou seja, quando foi construído o modelo, a região do karst foi considerada uma permeabilidade e porosidade equivalente ao que seria já o karst e a fratura diluída ali. Porque o tipo de karst que a gente está representando aí é um tipo de karst que seria o tipo de karst que é de fraturas alargadas, que é quando as fraturas têm uma abertura, uma espessura maior que 30 centímetros, se eu não me engano é 30 centímetros, já seria considerado uma cavidade de karst, por assim dizer. Então a gente trabalhou com esse tipo de karst especificamente. Mas foi single pore, tá? Então tanto a referência como os modelos de desenvolvimento estão single pore, mas principalmente no Unisim 3 2022, onde já aparecem os karsts, talvez possa ser interessante alguém em paralelo trabalhar nessa possibilidade de usar um dual pore ou um dual pera para ver se vale a pena. O Pedro vai trabalhar um pouco nisso também, mas nada pode ser trabalhado em paralelo noutras linhas de pesquisa, tá? O Manuel, o Selmar está perguntando aqui, que acho que talvez alguns que não são muito da área de geologia, assim, o que é karst? Que eu acho que você acabou me explicando aí, porque para a gente está mais natural. Tá, bom, aqui no caso deste modelo específico, o tipo de karst que a gente considerou foi esse, que é de fraturas com uma espessura, com uma abertura bem grande, não é? Então, só lá na imagem que eu até mostro aqui, aqui a vermelho, não é? Onde temos estas feições aqui do lado esquerdo, parecem fraturas, né? Mas na verdade são umas fraturas com uma abertura muito grande e que a gente está considerando karst. Mas karst na verdade poderiam ser tudo que seja um volume poroso de grandes dimensões, na verdade, não é? Ou seja, são cavidades, também muitos artigos se vê o nome de caves, não é? Por assim dizer, mas seriam feições de grande porosidade e podem ter grande porosidade, elas até podem ter baixa porosidade e baixa permeabilidade se eles estiverem cimentados, tá? Mas normalmente é um volume ali onde aconteceu algum efeito de diagênese que criou ali um volume poroso muito elevado, ou pode ser também um volume poroso muito baixo, mas é um tipo de rocha ali que se diferencia das restantes, porque ele pode ser também um volume poroso muito baixo, porque tal como eu falei, pode ter acontecido ali um colapso dessa cavidade e ela ficou com uma porosidade bem baixa, né? Mas na verdade ela é uma cavidade ali que pode acontecer, pode ocorrer por vários motivos ali. Um deles é, por exemplo, dolomitização, ou seja, a água das chuvas que entra e vai lixiviando o reservatório e cria uma cavidade ali no modelo. Também pode ser, como está aqui apresentado, que seria um tipo de fraturas alargadas, não é? Que sofreram ali um processo de lixiviação, foram abrindo e formou-se ali uma cavidade, por assim dizer, que é o caso deste tipo de reservatório, tá?
O Robson agradeceu sua resposta e está perguntando aqui se tem alguma DFN associada. Não criamos nenhuma DFN associada. Poderia ser interessante, eu acho, às vezes até tentar transformar este cast, que ele foi modelado implicitamente na matriz, não é? Assim, por assim dizer, e acredito que até o Robson deve estar pensando nisso neste momento, e tentar criar uma DFN, ou seja, ao invés de modelar ele implicitamente na matriz, criar uma DFN representando este cast, por assim dizer, e depois tratar ele no sistema de fratura. Acredito que o Robson deve estar pensando nisso, sim. Pode ser criado, mas no caso não temos uma DFN deste cast, não, tá? Legal. O Alberto só comentou aqui que o link da apresentação vai funcionar, depois a TI coloca aí os redirecionamentos e tal. O Marcelo Zampieri está perguntando aqui se tem linha de pesquisa de assimilação de dados para reduzir incerteza dos CARs, especificamente. Acho que aí é mais para o Vinícius. Sim. Então, Marcelo, a gente tem linha de pesquisa que trabalha com assimilação para redução de incertezas, mas não especificamente dos CARs. Os CARs, eles têm certezas embutidas, né, mas está embutido dentro das imagens, das relações geoestatísticas, aquela SEM que o Manuel gerou. Então, conforme o pessoal vai reduzindo as incertezas, eles usam o ESMDA, né, e vai reduzindo as incertezas como um todo. Aí, eu não sei se o pessoal quiser, se estiverem aqui, quiserem comentar melhor, eles não focaram especificamente as incertezas dos CARs, eles não observaram se foi, as imagens foram reduzindo a quantidade de cards, ou se foram indo mais para o caminho para as imagens que tem mais cards. Eles não chegaram a observar isso, porque primeiro eles estavam trabalhando mais no modelo SEC1, né? O SEC1, ele tem um pouco menos de cards no setor 1, então os setores que tem, setor 2, principalmente, é o que tem mais cards, né? Então, a gente não tem ainda a gente trabalhando muito com a assimilação do NISIM 3, né? Que é o modelo que tem mais quantidade de cards. Bom, mas resumindo assim, eles estão embutidos dentro das imagens e não na certeza do card específico em si, mas das imagens como um todo, incluindo permeabilidade, porosidade e tal, e distribuição de card. Só lembrando que quando a gente lança o benchmark, a gente tem um conjunto inicial de incertezas, né, entre elas as imagens, como o Vinícius falou, mas nada impede que alguém que vá trabalhar na simulação de dados do NISIM 3 faça essa simulação via incerteza no posicionamento dos cards, gerando as imagens de novo, essas coisas. Isso não é proibido no benchmark, ele é possível fazer. Né? Uhum. Deixa eu ver aqui. Eu queria até fazer um comentário também, que eu acho que é importante aí, que tem um desafio grande aí, depois tem que até ver se a gente deixou isso no documento. Eu estou olhando o documento aqui do NISIM 3. Você pode voltar para a figura, Manuel, onde tem os setores, hein? O Vinícius falou de como é a estratégia de produção aí, então se vocês olharem essa figura da esquerda, né, o NISIM 2022, ele já tem os poços da primeira onda colocados no setor 1, que é esse setor azul, né. Ali ainda vão os poços da segunda onda, que ainda isso daí é G3 para a gente, né. E para o NISIM 3, a gente tem todo o desenvolvimento dos setores verde, amarelo e vermelho, que são os setores 2, 3 e 4. Esses setores 2, 3 e 4, eles podem ser encarados para a gente, para quem está estudando o NISIM 2022, como um G3, certo? Porque ele não deixa de ser uma terceira onda, uma quarta, para o campo inteiro, ele vai ser aplicado em ondas, né? E é importante para quem for desenvolver a estratégia disso daí, que eu não posso desconsiderar esses poços, assim como eu não posso desconsiderar o G3, o G2, numa otimização de G1, por exemplo, porque senão eu vou puxar fluido do setor vermelho, do setor verde. Então é um desafio como a gente faz o desenvolvimento desse campo em ondas, né, como é que a empresa está fazendo, por ser um campo muito grande, e a gente vai ter que achar uma metodologia de fazer isso de forma eficiente. O Luiz Pires está trabalhando nesse problema por setores, né, aquele sector modeling. A gente descobriu recentemente, até o Célio mandou aí um e-mail avisando que a gente consegue fazer o sector modeling
considerando o fluxo nas fronteiras. Então, tem muita pesquisa aí para a gente fazer no desenvolvimento de um campo grande como esse, que a gente poderia fazer normalmente, mas é um campo muito grande, então se a gente conseguir fazer isso por partes e desenvolvendo aos poucos, por exemplo, eu fixar estratégias do G3 e dos setores 2, 3 e 4 num padrão, e aí eu vou otimizar o G2 do setor 1, por exemplo, e aí por diante, né? Então tem muitos desafios aí para a gente fazer, porque é um campo gigante, tá? O Luiz Otávio está perguntando aqui qual o tempo de simulação do modelo para previsão, e se tem muita diferença entre os setores. Eu não sei se ela perguntou diferença do tempo ou diferença da característica geológica, mas eu acho que é do tempo. O tempo de simulação do NC3 completo é de 3 a 4 horas, e dos setores não muda muito, assim, o tempo de simulação é mais ou menos entre 40 minutos a 1 hora. Mas o Luiz fez uns estudos aí, ele mostrou que compensa, assim, se não perder muita qualidade de resultados, simular os setores separados e depois juntar. A soma dos tempos de simulação dos setores isolados costuma ser menor que o tempo de simulação do modelo completo, aí que varia de 3 a 4 horas, e os setores variam mais ou menos em 40 minutos, dependendo da imagem, da estratégia. Quando você começa a colocar muita coisa, né, vai demorando um pouquinho mais, né? Quando você vai colocando esse via, esse pré-injetor, não sei o que, passa de 1 hora, dentro da imagem passa de 1 hora e meia. Depende muito do cluster também, né? De como tá o cluster, mas na média é isso, né? O Alberto está perguntando com quantos processadores é esse tempo aí? 8 processadores. Agora, o referência, o setor demora mais ou menos 6 dias, 6 a 8 dias, e o modelo completo referência demora cerca de 30 dias, um mês, né? Que é mais um desafio aí, que principalmente o artista está enfrentando aí, que demora bastante tempo o modelo de referência, né? Beleza. O Roberto está perguntando também qual máquina e qual nó que você está se referindo aí? Estou falando dos nós, não esses nós novos que chegaram, os 17 e 18, os nós anteriores, né, os tradicionais. Agora, com marca, o HPC-01, não sei se é isso que ele quer saber. Quando o Luiz fez o estudo dele lá de tempo de simulação, teve uma máquina isolada, mas não sei falar qual máquina que foi isolada e qual nó que foi isolado para ele fazer isso, né? Agora teria que ver lá com ele, com a Tech, qual nó que foi isolado, não sei te falar. Uhum. Tá bom. Eu não sei se tem mais perguntas, eu não sei se eu pulei alguma, não, acho que não, eu fui meio na ordem. Pode falar. Uma parte que é o seguinte, quem for trabalhar na etapa de caracterização, tal como o João, que eu me lembrei agora por causa da pergunta do João, precisa de mais dados, certo? Porque o benchmark não tem os dados de poço, dados das incertezas usadas, e então pode mandar um e-mail para mim que eu passo o projeto do Petrel, quem foi trabalhar nessas etapas, e tem toda a informação lá, tá? Isso aconteceu, por exemplo, com o Unicim 2, que o grupo de geologia está trabalhando, o grupo, por exemplo, do Emilson está trabalhando no Unicim 2, lá e eu passei as informações para eles, os poços, tudo, o topo e base, para eles trabalharem. Então, quem for trabalhar na etapa de caracterização, manda-me um e-mail para mim que eu passo a informação que quiserem, ou o projeto completo, como quiserem. Tá bom, legal, mano. O Alberto está lembrando aqui que nós temos 3 classes de máquinas no HPC-01, né? Então, quando for fazer essas medidas, talvez deixar um nome bem claro, se o ATI puder deixar aí, classe 1, 2, 3, não sei como vocês chamam aí, e depois, quando se referir ao tempo, a gente sempre determinar qual é aqui, para a gente ficar mais claro do que está fazendo. Não sei se tem mais alguma pergunta. Um outro comentário que eu gostaria de fazer, que é importante, que a gente, não sei se aproveitar que tem várias pessoas reunidas e está bem relacionado com o NICIM 2 e 3, é o fato da gente ter estabelecido um novo critério aí de implantação de closed loop, tá? Não tem muitas pessoas no NICIM que estão trabalhando diretamente com closed loop, mas tem uma parte importante aí para a gente fazer, que é ao fazer uma simulação baseada no modelo, eu vou usar aquele on-time, onde eu simulo uma vazão com a disponibilidade menor que 100% para alguns poços. Então, várias pessoas já estão familiarizadas com isso. Quem não tiver pode perguntar aí, mas
o poço não está operando 100% do tempo, ele opera 95%, 90%, porque tem manutenção, tem várias paradas, né? Então, para simulação de longo prazo, como a gente fala, life cycle, a gente usa essa palavra sem problema nenhum, porque eu estou preocupado no comportamento médio. Mas pelo fato da gente, como eu falei nas palestras anteriores, estar trabalhando agora com prazos mais curtos, então, a gente implantou agora no Closed Loop uma nova metodologia onde, para longo prazo, isso daí está ok, mas para curto prazo a gente implanta com paradas, né, e logo vai estar disponível um programa, mas quem não tiver, o Marcelo Zampieri trabalhou isso no NICIM 2, o Vinícius está trabalhando isso no NICIM 3, ao implantar a estratégia no R, a gente tem paradas específicas, né, e tem algumas pessoas no grupo medindo se isso causa algum viés de curto prazo, de longo prazo, então em breve a gente vai falar sobre isso também. E esse Unicim 3 e Unicim 2 são dois campos em que quem for trabalhar neles, cuidado com essa característica, e principalmente quem for trabalhar no loop aí de curto prazo. Tá? O João está perguntando, na questão de caracterização, poderia estar disponível na página? Eu não entendi bem a questão. Se está disponível R, é isso, João, que você está perguntando? A questão que você diz é isso que o Manuel falou, né? Pode estar escrito na página? Oi, professor Denis. Oi, João. Essa questão de caracterização, como nós temos o modelo R, assim, bem interessante para que outros grupos possam usar, essa questão que o Manuel falou de os modelos maiores estarem disponíveis para caracterização, e eu pensei mesmo no IG, né, quer dizer, deles terem um material rico para poder trabalhar a questão de caracterização, parte de modelagem de poços e tudo mais. A pergunta é se esse tipo de informação poderia estar disponível na nossa página, lá do Benchmark. Eu acho que, no caso por exemplo, do Unicim, eu agora me lembrei de uma coisa, que é o seguinte, por exemplo, no Unicim 2 nada é real no campo, né? Os dois poços são todos sintéticos. Nesse caso, por exemplo, no Unicim 2, a gente até podia colocar tudo lá na página, mas agora me lembrei que aqui no 3, na verdade, 2 poços são reais. Ou seja... eu ia comentar justamente isso que o Manuel está falando. Eu não sei se a gente pode, porque a gente pegou esses dados da ANP e a gente assinou um termo que a gente pode usar para pesquisa e tal, mas eu acho que a gente não pode passar para terceiros. Então, seria interessante, mas a gente precisa verificar isso, se isso é possível passar. O modelo como um todo não tem problema, mas assim, a informação que veio da ANP, eu acho que a gente não pode passar, mas a gente pode verificar isso. Teríamos que dar um jeito ou de mascarar o dado, algo assim. A ideia, o professor Denis Manuel, seria o seguinte: vamos assumir que a gente só passaria o R, e a pessoa, e algumas posições onde se poderiam pegar informação de poço. O que a gente, exatamente, o que a gente pode passar é a informação dos poços sintéticos do R, não do poço que gerou o R. Isso aí pode, isso não tem problema nenhum. Exato. São dados... Oi, desculpa, Manuel. Não, pode falar, João, pode falar. É que são dados intermediários, por exemplo, top base, que é alguma coisa que a gente pegou, seria dados que viriam de sísmica, dados de alguns poços sintéticos, que seriam muito ricos para o pessoal do IG trabalhar, porque é difícil ter esse tipo de dado. As empresas dificilmente passam isso. Nós teríamos dados quase reais assim para trabalhar. Lembrando que, além desses dados, a gente tem todo o conjunto de dados sísmica, tanto para esse quanto para o Unicim 1. Né? A gente gerou agora sísmicas sintéticas 4D aí do Unicim 1 e do Unicim 3. Quer dizer, o do 1 está pronto e do 3 está sendo gerado, acho que por mais um mês, 2 meses, elas vão ficar prontas. Hein? Legal. Para o 2 também vai ter, professor Denis? Para o 2 pode ser que a gente faça, João, mas eu aí teria que achar alguém para fazer aí com tempo, tal, porque para o 3, como a gente está trabalhando especificamente na simulação de dados 4D, a gente está tendo que fazer isso no projeto. Como não tem nenhum projeto relacionado com 4D do Unicim 2, por enquanto não tem alguém para trabalhar nisso, mas se tiver,
a gente vai fazer também. Se der uma chance aí de colocar isso em algum projeto, a gente vai colocar também, porque é bem interessante. Sim. Bom, obrigado, professor Denis, obrigado, Manuel. Obrigado. Pela apresentação. Bom, o Vinícius também, obrigado pela apresentação. Beleza, acho que eram essas as perguntas. Agradeço a todos aí pela presença, principalmente do Manuel Vinícius aí pela palestra e os que fizeram perguntas. É importante só a gente considerar, Vinícius, ver se na página essa parte das estratégias dos setores vizinhos está estabelecida, e do grupo 3 também, né, o G3 do próprio setor 1, que não é definitiva, mas para quem vai otimizar, por exemplo, quem é que está trabalhando na otimização do G2 do setor 1, por exemplo, ele pode querer ou não considerar as estratégias dos blocos vizinhos e medir e tal, mas então tem que ter alguma estratégia básica. Eu não sei se isso está lá, eu acho que não, né? Não, só tá o que tem até 2022, o que é futuro a gente não disponibilizou ainda, justamente para o usuário ter a flexibilidade de fazer a previsão como ele quiser, né? Eu falei errado, talvez. Não é disponibilizar a estratégia, é citar, né, que deve considerar a estratégia dos blocos vizinhos. Mas depois a gente vê uma forma de escrever isso direitinho, né? Uhum. Nem que seja internamente para a gente. Quem vai trabalhar no benchmark vai fazer da forma que achar melhor, né? Ele está livre, 2022 não tem nenhum poço ainda dos setores vizinhos. Mas para a gente, quem for trabalhar nisso, era bom a gente ter um documento interno com essa estratégia definida, né? Do setor Okay. 2, 3 e 4. Beleza. Pelo menos uma estratégia base, assim, né, para quem... Eu acho que ele não precisa estar na página, porque um grupo externo que vai trabalhar nisso faz o que quiser aí com os setores 2, 3 e 4, né? Mas no nosso grupo era bom ter isso já bem definido. Tá bom. Beleza. Uma forma de fazer. Então, obrigado a todos. Aí, obrigado, agradeço também a todos que participaram aí, desde do Maurício, que fez a tese nisso, quem pegou os dados, e várias pessoas trabalharam para chegar nesse ponto aqui de conseguir lançar o benchmark. Agradeço a todos aí, porque não é uma coisa fácil. Quem participa dos lançamentos de benchmark, o próprio João, né, que tem a parte de estratégias, de integração com o sistema de produção, geração das condições de contorno, tem muita coisa por trás no lançamento do benchmark que dá muito trabalho. Agradeço a todos aí que participaram, não vou citar todos aqui, tem vários aí que colaboraram, tá bom? Obrigado aí. Obrigado. E acho que, eu não tenho certeza se vai ter o seminário essa semana que vem, mas de qualquer forma, se tiver, o Vinícius, o Guilherme divulga aí para vocês, tá bom? Então, um abraço, bom fim de semana aí para vocês, até semana que vem. Obrigado. Tchau, obrigado.